Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa quarta aula de introdução ao Novo Testamento 1. Já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e Boa paz. noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Com muita alegria que continuaremos trabalhando aqui sobre o período interbíblico e correndo tudo bem, hoje terminamos aqui esses 400 anos de período interbíblico. Na última aula falamos sobre o período dos Macabeus, a revolta dos Macabeus. Trabalhamos de uma forma bem especial sobre o primeiro livro, o segundo livro e os acontecimentos ali e os desdobramentos. Hoje, se Deus nos permitir, falaremos sobre o período romano, a sociedade judaica, as instituições judaicas. Eu pretendo também falar um pouquinho sobre a língua grega, o cânon e os manuscritos. E assim a gente fecha esse bloco e logo na sequência a gente vai para o Novo Testamento propriamente dito, tá bom? Então, hoje vai ser um passeio muito legal. Inclusive, estaremos utilizando aqui o material do professor Jair Ribeiro. Hoje mesmo eu fiz um áudio da apostila dele do período romano, já encaminhei no nosso grupo do Spotify, que é replicado também na minha página do YouTube. Vale a pena vocês ouvirem, são 40 minutos, uma síntese que a inteligência artificial faz sobre aquela apostila, sobre aquela obra dele, e ficou assim realmente maravilhoso. A didática brilhante, ficou um áudio em debate de podcast. Então, assim, foi um momento muito bom e fica aqui a minha sugestão para vocês, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Quero parabenizar o Tomé. Hoje é aniversário do nosso irmão. Mais uma vez, parabéns, né, Tomé? Estamos felizes Obrigado, Deus abençoe. pela sua data, tá bom? Deus continue te dando saúde, graça e cuidando do irmão e da família. Né? Lembrando a todos que nas nossas aulas são gravadas, para os irmãos continuarem sendo abençoados, que nem há pouco eu conversava com a irmã Sônia, né? Ela dizia que depois da aula ela gosta de ouvir o áudio para continuar reaprendendo, é por isso que a gente grava. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, que depois do advento daqueles gravadores pequenos em MP3, todas as aulas que eu ia, eu sempre pedia permissão para os professores, ou até mesmo nos cultos, o congresso, pedia permissão e deixava assim o áudio gravando perto de uma caixa. Eu tenho muito material. Quando eu tinha aqueles gravadores de fita cassete, levava também, pedia permissão. Por quê? Porque depois eu gostava de ouvir. Então, você vê, eu gravo mesmo para abençoar vocês, que são os alunos aqui. Um dia vocês vão dar uma aula, vocês vão lembrar. E aí você já tem o material, já tem o livro-texto, tem o que vocês estudaram, temos os slides, e vocês vão poder assistir essa aula de novo para poder passar para as igrejas. Ou seja, é um momento único na história que a gente está tendo. Então, a gente grava para isso, em primeiro lugar. Também, né, a gente grava para poder abençoar os irmãos que se matricularem no curso em EAD, que farão parte do currículo dessas aulas, e gravamos também para abençoar irmãos, onde quer que essas aulas cheguem. Pastores, seminaristas, professores e não crentes. Que se convertam muitas almas em nome de Jesus. Ore por isso, tá bom, irmãos? Ore. Eu não tenho dúvida, pessoas se converterão, porque ficarão curiosos, irão ler a Bíblia, vão se atrever a orar, e aí o Senhor vai ouvir. Pronto. Aquele que invocar ao Senhor, como diz Romanos, será salvo. Eu não tenho dúvida que vidas se converterão. Então, esse o propósito, tá bom? Nas descrições desse vídeo aqui estão os meus e-mails e o e-mail do seminário. Quem quiser, entre em contato conosco para maiores informações ou se tornarem alunos. E se você estiver ouvindo aqui esses áudios pelos podcasts da Apple, da Amazon, YouTube Music e tantos outros canais de podcast, no Spotify e no YouTube você pode assistir esses vídeos, essas aulas, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos trabalhar. Gostaram da aula dos Macabeus, meus irmãos? Muito.
Eu gostei demais também, Beatriz. Fiquei tão empolgada que eu também assisti a aula, viu, irmã Sônia? Eu falei, deixa eu ver como que ficou a aula. Deixa eu até dar aqui uma lição de casa para vocês, meus irmãos. Quando eu comecei o ministério, muitos anos atrás, eu pegava aquele gravadorzinho que tinha uma fita pequena, colocava do lado do meu púlpito e depois me ouvia. Me ouvia, qual era o propósito? Será que eu transmiti bem a palavra? Será que eu me comuniquei corretamente? Será que eu não falei nenhuma besteira? Então eu tenho aqui uma pilha de materiais de fita cassete pequena. Depois eu consegui comprar um gravador de fita cassete maior, com aquelas fitas um pouco maiores. Fazia a mesma coisa. Então, esse zelo é um zelo que nos desafia. Porque nem sempre a gente vai ter um cônjuge ou irmãos que vão nos corrigir. Percebam, a nossa vida está em profundo crescimento até o nosso último dia. Hoje a gente tem inteligência artificial. Hoje a gente tem aqui, meus irmãos, ó, estamos gravando essa aula. Isso daqui é uma pérola. A gente tem que perpetuar isso, espalhar. Né? Percebam o quanto o diabo perpetua as tranqueiras, as heresias, os pecados, que as pessoas consomem e pagam. A gente tem que colocar a palavra de Deus, né? Isso que é chamado hoje de novo continente digital, ou sexto continente. Então, assim, estou lembrando disso, né? Porque depois da história dos Macabeus, eu assisti de novo também. Falei, nossa, essa aula ficou muito legal. Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, rapidinho aqui. Vamos ler um texto bíblico e vamos mergulhar, porque temos muita coisa. Quero ler um texto bíblico com vocês em Lucas 2, do versículo 1 ao 3. Então vou compartilhar aqui com vocês. Mas querem, enquanto estou abrindo aqui, gostaram das aulas do Macabeus? Querem fazer algum comentário? Tirar alguma dúvida? Inclusive, deixa eu dizer algo que durante a aula não foi muito claro, né? Há 2 milagres importantes ali na história, né, dos Macabeus que os judeus conservam. No entanto, eu diria que há um terceiro milagre maior, que é o mais importante de todos. O primeiro milagre foi aquele do fogo do altar. Segundo, né, esse livro histórico, que para nós não é canônico, milagrosamente o fogo do altar foi trazido por Neemias, depois que o sol bate ali sobre aquele novo altar que foi consagrado, depois da festa da dedicação. Ali a chama sagrada queima de novo, então ali é o fogo do altar. O segundo milagre, que até hoje os judeus celebram, é o fogo, o azeite que perdura durante 8 dias no candelabro de 9 hastes. Porque vocês sabem que na antiga aliança, tudo que se usava, o incenso tinha que ser aprovado pelo sacerdote, o azeite também tinha que ter o selo dele. Então acharam, logo depois, né, que Judas Macabeu, juntamente com seus homens, vão e fazem aquela limpeza no templo. Eles acham ali um pouco de azeite, os sacerdotes colocam o azeite, e aquele azeite duraria pelo menos um dia, e dura durante 8 dias. Por isso que a festa de Hanukkah hoje, eles celebram essa festa durante 8 dias também. Irmãos, vamos imaginar, não teria motivo deles mentirem sobre isso. Até porque a maior vitória é o terceiro milagre que eu vou falar. Porque esses foram 2 milagres, o fogo no altar e o fogo no candelabro de 9 hastes. Mas o maior milagre de todos, durante o período dos Macabeus, foi o quê? Foi a preservação dos fiéis. A conversão genuína. Né? Almas que decidiram viver diante do Senhor e até morrer por ela, como é o caso do sacerdote Matatias e os seus filhos, fazendo toda essa revolta contra a helenização. Depois aquela mãe com seus filhos, que cria de fato em Deus, estava disposta a morrer, porque sabia que um dia voltaria à vida ao lado de Deus, e o escriba de 90 anos, e muitos outros que se uniram a esse grupo que praticamente
A derrota era garantida, mas eles venceram. Então esse é o grande milagre. É o milagre da fé, de uma fé que estava disposta até a morrer. Mas por que eu estou falando isso? Inclusive, a festa hoje do Hanukkah, eles acendem a haste do meio, que é a mais alta, e a primeira vela, no primeiro dia. Sempre da esquerda para a direita. No segundo dia, acendem a segunda vela, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Porque foram durante 8 dias que aquele candelabro, no caso, né, do templo, ficou aceso, milagrosamente. Então, eles viram como uma atuação de Deus, um selo de Deus, preservando aquele povo e marcando na vida daqueles judeus esse fato. Então, assim, o período dos Macabeus, assim, realmente foi um período muito interessante, a gente aprendeu, mas lembrando bem, havia a guerra externa contra o helenismo, mas havia a guerra interna, porque logo depois a história se repete. Eles se corrompem com as políticas, com os acordos, e hoje vai ser muito interessante, porque a gente vai ver os romanos. Esses mesmos grupos e essas mesmas dinastias dos asmoneus, em alguns momentos de crise, eles pedem ajuda para quem? Para os romanos. E é quem que estava expandindo o seu reino na terra naqueles dias? Os romanos. E os romanos viram ali uma oportunidade de entrar ali em Israel para depois atingir o Egito, a Síria e assim conquistar todo o império. E isso de fato aconteceu. Olha que curioso. Lembra? Num primeiro momento, uma guerra externa, depois a própria guerra interna, e eles se perdem nela. Então, só deixando aqui esses adendos, né? E agora vamos ler Lucas, mas eu tinha perguntado se alguém queria comentar alguma coisa do período dos Macabeus? Algum destaque, algo que vocês gostaram muito? Eu achei interessante aquele homem que ficou preso lá e que ele acendeu o fogo lá com a roupa dele, com o pijama todo esfarrapado. Eu achei interessante o que Essa aconteceu. daí é uma outra história, né? É a história que eu passei para vocês no grupo do Rabino, que compartilhou falando sobre o período em que Hitler estava levando os judeus para o campo da concentração, não é? É, Então muito legal também. Essa história que o Rabino conta, mostrando que um preso nos campos de concentração, ali ele pegou fiapos, né, da sua roupa, criou ali também como se fosse um pavio para celebrar a festa das luzes, mesmo ali nos campos de concentração. E ele veio a morrer, e segundo, né, algumas biografias, aquele pavio continuou aceso durante muitos dias. Percebam, irmãos, nós gostamos de olhar para o pavio que fica aceso. Mas deixa eu fazer uma observação aqui daquele comentário desse rabino. Mais vivo do que os pavios era a fé desses judeus, mesmo morrendo ali. Não estou desprezando, né, o fato, mas eu quero destacar o seguinte: muitas vezes a gente fica preso ao objeto, ao fato, que é importante, sim, valorizar o milagre e o fenômeno, mas muito mais lindo ver a fé dessas pessoas que não desistem, né, de crer em Deus e de lembrar que mesmo ali, durante toda a perversidade dos nazistas, nos campos de concentração, eles se mantinham crendo ainda, mesmo com toda a adversidade, né? Então, assim, é interessante. Você está citando esse fato, né, Miriam? porque depois ainda ele foi assassinado, né? Mesmo, mas ele não, ele mesmo falou, fui eu que. Ele mesmo, ele se colocou na frente, ele falou, quem é que tinha acendido? Ele falou, fui eu, ele não ficou com medo. Não ficou. Ou seja, irmãos, Deus tem mistérios, propósitos, e nós precisamos de orar muito pelos judeus e por nós, para a gente continuar tendo uma fé com as motivações corretas, né? Então, vamos ler rapidinho aqui, irmãos. Lucas 2, do 1 ao 3, por favor, que fala sobre o nascimento de Jesus, né? O irmão, a irmã, leia para nós, por gentileza. Vou ler, então. Por favor.
E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Aqui mostrando um detalhe muito curioso. Lembram, a Bíblia não é um livro de história, mas ela contém história. Percebam aqui um decreto de César Augusto, um decreto de recenseamento em todo o mundo. Que mundo é esse? Todo o mundo do Império Romano. Óbvio, chineses estavam fora, porque eles tinham as leis dele. Indianos estavam fora, tinham as leis deles. Mas aqui o Império Romano estava passando pelo recenseamento. E aqui também cita outro dado, né? Que Quirino, na versão da irmã, cita outro nome, né? Aqui é Quirino, governador da Síria. Na versão da irmã cita... Cirênio. Cirênio, né? Muitas vezes as traduções fazem isso. E todos saíram ali para alistar-se, inclusive, né? José, Maria, e aqui é o caso do nascimento de Jesus, né? Que é o grande capítulo, tá bom? Então, meus irmãos, vamos hoje mergulhar. Vai ser uma delícia esse material de hoje. Então, na última aula eu tinha parado aqui com vocês, nós tínhamos falado sobre os Macabeus. Nós não estaremos agora lendo aquele material, até porque eu quero hoje ir para outras porções, mas deixa eu colocar aqui rapidamente com vocês, só fazendo uma breve abordagem, né? Aqui, período dos Macabeus, né? Tratamos sobre eles, o grande episódio de Antíoco Epifânio. Inclusive, deixa eu fazer um comentário. Lembram que no slide eu falava assim para vocês, irmãos, essa data está errada? Porque no livro de Macabeus, ele tem a datação é cronológica, tá? Seria mais ou menos o seguinte, no ano 100 do Império Grego, do helenismo. No ano 140 do helenismo. Então ele vai de forma crescente. Podia ver que as datas, e é assim que trata o livro de Macabeus. Ele vai tratando, por exemplo, no ano 40 de tais acontecimentos, no ano 60, no ano 80, e como nós olhamos o calendário de forma antes de Cristo, depois de Cristo, por isso que as datas não bateram naquele slide, tá bom? Só fazendo esse adendo aqui. Então, a gente já viu esses materiais, né? A Guerra dos Macabeus, os seus dois irmãos, aí aqui a dinastia Asmoniana, deixa eu gastar um minuto aqui, porque isso é importante, aqui, ó, Matatias, o sumo sacerdote, Simão, assim chamado Macabeu, né? Simão Martelo, Eleazar, que foi aquele, vamos dizer assim, o diplomata, e também Judas. Então a gente nota que eles, aliás, desculpa, me perdoe, Judas Macabeu, Eleazar, o diplomata, e Simeão, o seu terceiro irmão que sobrou, que depois ele é assassinado, inclusive pelo seu genro, lembra, lá na cidade de Jericó, e sobrevive João Hircano. Então aqui seria a dinastia dos Asmoneus. Aí depois, percebam que Judas seguiu os princípios do seu pai, mas já Eleazar começou a fazer acordos. Só um detalhe, eu não mencionei na aula, mas Eleazar, ele vai escrever aos gregos e vai dizer aos espartanos, salvo engano aos espartanos, olha, nós somos parentes, porque Abraão é pai de vocês e é pai nosso. Tem nada a ver, né, irmãos? Os espartanos com os hebreus, né? Mas você vê, aqui era uma jogada política, né? Por isso que a gente acredita que esse livro ele é mais como um livro histórico, fazia parte da cultura deles, mas não um livro inspirado. Simão, a mesma coisa. Simão vai fazer mais acordos ainda. E não vão ser diferentes os demais descendentes dos Asmoneus, tá bom? Então, aqui é a dinastia dos dinastia Asmoniana, né? Aristóbulo, Alexandre e Janeu, Salomé, Alexandra, Aristóbulo II, João Hircano II, Mariane. E aí aqui vai desencadear bastante acontecimentos que vai
vai se unir aos romanos, vai surgir logo na sequência aquilo que a gente vai ver já já sobre esse detalhe que é aqui a ascensão herodiana. Então, guarda bem essa parte aqui. Como a gente vai trabalhar agora no Império Romano, já já a gente vai chegar na família herodiana, tá bom? Porque Herodes vai ser o vassalo predileto de Roma. Vai ser o vassalo predileto, porque ele, vamos dizer assim, politicamente, geopoliticamente, ele era muito vivo. Então, num primeiro momento, entre um conflito romano, ele estava do lado errado. Quando ele notou que estava do lado errado, ele já se curva ao lado correto e acha as graças, né, desse novo que se torna o imperador, e naturalmente ele é bem sucedido. Por quê? Porque agora ele é os olhos, a boca, o braço de Roma, onde? Na Judéia, em Israel. Por isso ele se torna o grande governador. Mas nós veremos o quanto ele era também tirano. Ele era um déspota também, tá bom? Então a gente vai trabalhar sobre a família herodiana, tá? Por enquanto a gente vai pular aqui. Então só estou mostrando para vocês porque na última vez nós não vimos, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então vamos lá para o período romano. Eu vou abrir aqui para vocês um outro material e vou compartilhar que está aqui. Joia, aqui. Império Romano. Faça as honras para nós, Beatriz, por gentileza. Arquitetura de um império, contexto romano do Novo Testamento. Então, vamos fazer aqui um apanhado, tá, meus irmãos? Toda a história dos romanos, desde a sua fundação até depois, nos dias do Império Romano, propriamente dito, nesse exato momento em que o Novo Testamento está sendo configurado. Deixa eu fazer até um comentário aqui, que é muito importante. Deus cuida da história, irmãos. Deus governa sobre a história. Deus governa sobre as nações, sobre os impérios, mesmo sobre homens cruéis. Deus opera, impera, reina. Não me pergunte como a sabedoria divina articula tudo isso. Mas Roma é um grande exemplo do cuidado de Deus para com a sua obra. Não estou legitimando que tudo que Roma fez foi correto. Não, não é isso. Mas Deus, de uma forma ou de outra, ele está sobre a história. E os acontecimentos e desdobramentos da história, ele está permitindo. Eu sei que quando olhamos assim o Império Grego, que foi tão cruel, depois a gente vê as brigas entre a própria helenização, os Ptolomeus, Seleucidas, e agora o Império Romano, é muito sangue, é muita morte. Mas, irmãos, essa é a história do ser humano. Desde a primeira civilização, o primeiro império na Suméria. Homens brigam, homens guerreiam, o poder ele não tem vácuo. Se há uma ausência de alguém que domina, alguém vai dominar. Porque se não domina, alguém é dominado. Essa é a história humana. Pastor, mas será que daqui a 1000 anos vai melhorar por causa do evangelho? Eu creio que o verdadeiro evangelho apazigua esse lado animal nosso, de domínio, de usurpar, de pisar sobre o outro. Mas, irmãos, muitas vezes uma geração que não é tão zelosa com relação aos valores divinos se perde também. Vejamos lá na primeira monarquia com Saul e na segunda monarquia com Davi. Em Davi, a monarquia tinha um lado divino, porque Davi era esse homem sagrado. Ponto. Tinha um colegiado de homem sagrado ao lado dele. Mas podem ver, ele morre, Salomão não conduz da mesma forma. E depois, o povo de Deus briga entre eles. E depois, na história da igreja, praticamente a mesma coisa. Enquanto a igreja ela é perseguida, ela ainda cresce com mais saúde, porque os vaidosos, eles não colocam a cabeça na guilhotina.
por causa de Cristo ou por causa de uma fé que você tem que viver em renúncia. Mas percebam que logo depois que o cristianismo vira a religião oficial do Império Romano, quanta briga gerou, né, dentro da igreja, na política, com essa mistura. E na história do cristianismo nesses 2000 anos, foi diferente? Não foi. Podem ver que depois da Reforma Protestante, a Inglaterra se torna também protestante, mas em nome do cristianismo e do Império inglês, quantos erros eles cometeram? Então percebam que a história humana, quando ela mistura a fé com a política e o poder, a corrupção é previsível. Por isso que um grande grito que ecoa em toda a Bíblia sempre foi essa separação, que o reino de Deus não tem a ver com o reino dos homens, porque o reino dos homens sofre do dilema, né, daquilo que J.J. Tolkien escreveu no Senhor dos Anéis. O homem, por causa de um anel de poder, se corrompe. Então, percebam, essa é a história. Os seres humanos, eles buscam um poder nessa vida e muitas vezes usam da religião. E Deus, mostrando a sua glória desde o começo de tudo, sempre nos orientou a uma teocracia, ou seja, o governo dele sobre o nosso coração, sobre a nossa família, sobre o nosso grupo, sobre o nosso país, sobre o nosso mundo, porque só assim a gente se emancipa e não se torna déspotas e humanos, eu diria, de um segundo nível, né? Mesmo tendo o título de cristão. Então, eu sei que isso tudo é muito complicado, é algo que a gente não vai aqui trabalhar, né? Um tema até mais sociológico, mas isso mostra o quanto nós precisamos ter uma igreja independente de tudo isso, tá bom? Então, aqui vai ser muito interessante no Império Romano, porque o Império Romano ele vai construir o seu império sobre os gregos, em um dado momento, que é quase esse período da vida de Herodes e um pouco mais, o mundo vai estar em paz. A paz romana vai estar sobre o mundo. E o evangelho vai ser expandido no mundo nesse contexto. Então é esse o grande ponto que eu quis dizer sobre que até mesmo um império cruel, como é o Império Romano, Deus usou o Império Romano para que o evangelho atingisse toda a Ásia, a África, a Europa e outras regiões. Tá bom? Então, tudo bem até aí? Então vamos lá. Beatriz, continua lendo para nós, por gentileza. Decodificando a máquina imperial. O objetivo dessa análise é desconstruir a engenharia histórica, política e cultural do Império Romano. Mapear desde as fundações de Roma até a dominação da Judeia, revelamos exatamente como a infraestrutura romana funcionou, como catalisador silencioso para o surgimento e a expansão do cristianismo no primeiro século. Joia. Então aqui é o mapa, né? Percebam que é a Itália, né? A botinha, lembra da botinha? A botinha chutando uma bola, né? Até nos desenhos sempre foi assim. E aqui, no caso, a Península Ibérica, né? Espanha, Portugal, que é as regiões da Europa, né? Aqui seria a Ásia Menor, né? A Anatólia, Israel, Jerusalém, aqui Alexandria, o Egito, e aqui o norte da África e Cartago. Guardem esse nome, vai ser muito importante, por causa que o Império Romano, a partir das guerras púnicas, é que começa essas grandes expansões. O mapa romano ele é bem curioso. Quando a gente lê um pouco a história, leia para nós aqui, Beatriz, por gentileza. O mito da fundação versus a realidade arqueológica. A construção de Roma não começou com um evento divino, mas com um longo e pragmático processo de assimilação entre os séculos V e 8? Século X e 8. antes de 8 Cristo. Isso. Aqui deixa eu falar uma coisa que o professor Jair trabalha muito bem na sua apostila e que eu achei muito legal, porque é o seguinte, meus irmãos, a gente aprende, né, que muitas nações têm ali suas origens,
Então, quando a gente vai ver de forma arqueológica, na realidade, literalmente, os grandes oligarcas de Roma, os grandes donos das nações, ou a monarquia nos dias dos próprios romanos, eles precisavam contar para o mundo que eles vieram de um lugar grandioso, glorioso, de um tipo de Olimpo, que eles eram filhos dos deuses que nem os gregos. Porque dizer para todo mundo que eles vieram ali de uma região lamacenta, cheia de pântano, não combinava, né? Então é muito interessante quando a gente vai fazer uma pesquisa arqueológica, não tem muito a ver. E outra, uma loba, né? Literalmente, essa lenda e o mito, a lenda de Marte, Rômulo e Remo, os dois filhos de Marte, são amamentados por uma loba. Rômulo traça o pomerium sagrado do Monte Palatino e mata o irmão Remo no Aventino e funda a cidade como um refúgio para banidos. Então percebam, essa mitologia aqui está mais ou menos dizendo o seguinte, olha, o irmão que passou a linha que não podia, ele foi assassinado. Ou seja, dá para ver que a história da sua origem, da sua fundação, já era mostrando, ó, se você passou a linha, nós te mataremos. E aqui essa cidade foi refúgio para bandidos. Em outras palavras, essa é a nossa origem. Então percebam que esse mito tinha um fator pedagógico, que foi criado para que muitas pessoas não se esquecessem, vamos dizer assim, e temessem os romanos. Como eu disse, irmãos, se você chega e diz assim, ó, de onde vocês são? Nós somos índios que viemos lá do Amazonas. Não, a minha origem não é essa. A minha origem é porque Marte é uma deusa, ela, em forma de lobo, amamenta meu ancestral e o outro... Opa, já muda tudo, né? Vocês estão entendendo como as criações dos mitos, né, na antiguidade era uma forma até de amedrontar, né, as outras nações? Estão entendendo? Você leu aqui o mito, você leu a realidade, irmã? Não. Não. Então leia para nós, por favor. A realidade é a Liga dos Sete Montes, uma fusão estratégica de tribos rurais, latinos, sabinos e etruscos. Os etruscos, um povo avançado originário, possivelmente da Ásia Menor, fortaleceram as primeiras grandes obras de infraestrutura, como o Capitólio e a drenagem de pântanos. Joia. Olha só que interessante. Então, a realidade, aqui é o mito, né? Aqui é a ficção e aqui é o fato. Ou seja, quem eram os romanos de fato, meus irmãos? É uma liga de 7 montes. Sendo que os latinos, os sabinos e os etruscos foram a base deles. Sendo que, mais ainda, os etruscos, que possivelmente deram essa característica na monarquia de Roma. Ou seja, depois eles são praticamente incorporados na cultura, mas a gente quase não ouve falar deles, né? Interessante, né? Então, essa é a origem. E como aqui o slide traça, que grandes obras de infraestrutura, drenagem de pântanos e etc. e tal, vieram aqui da região da Ásia Menor. Vocês têm que se lembrar que nessa região da Ásia Menor, ou seja, da Mesopotâmia, lembra? Os sumérios já eram grandes desbravadores com relação à questão de drenagem, com relação fluviais, por causa dos rios Tigres e Eufrates. Os egípcios possivelmente aprendem com eles. Então, possivelmente, eles aprenderam com os etruscos, e aí eles vão se tornando, vamos dizer assim, uma monarquia mais à frente dos seus dias, tá bom? Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês um outro slide, que é o professor Jair compartilha nas suas páginas. Aqui mostra um pouco, uma breve história de Roma do período da monarquia, tá bom? A monarquia de Roma é de 753 a 509 a.C. Então, Roma já existia nesse período. Então, mostrando aqui rapidamente, Rômulo, etnia romana,
E aqui, ó, promoveu o rápido das mulheres sabinas. Após a guerra com os sabinos, Rômulo os uniu com os romanos numa diarquia com o líder sabino Tito Tácio. E aqui seguem a linhagem das demais reis, né, dessa monarquia. Numa Pompílio, que era de etnia sabina, 717 a 673, recordado por sua sabedoria, seu reinado esteve marcado pela paz e prosperidade. Túlio Hostílio, era um latino, 672 a 641, fomentou várias guerras contra Alba Longa, Pedinas e Veii, de forma que Roma obteve, assim, novos territórios e maior poder. Anco Márcio Sabino, 639 e 616, era neto de Numa Ponfílio, e, como seu avô, apenas estendeu os limites de Roma, lutando apenas em defesa dos territórios romanos quando foi preciso. Tarquínio Prisco Etrusco. Aqui, ó, percebam, olha os etruscos agora entrando aqui. Só dar um detalhe também, meus irmãos, ó. Durante esse período da monarquia, as mulheres, elas tinham uma voz e prestígio na monarquia latina, tá bom? Na monarquia sabina e na monarquia etrusca. Ou seja, na monarquia romana antiga, nessa primeira fase, as mulheres, elas eram vistas até de uma forma muito mais prestigiosa, tá bom? Depois, na segunda fase, que é de 200, ou melhor, que aí é quando a Roma vira república, de 509 até 27, aí aqui vai tendo várias mudanças. Então, percebam, Roma, ela sai da monarquia, ela entra depois na república e, por último, ela se torna império. São vários desdobramentos, tá bom? Então, olha, voltando aqui rapidamente, começa, então, com Tarquínio Prisco, o Etrusco, 616 a 579, combateu várias guerras vitoriosas contra os sabinos e etruscos, dobrando assim o tamanho de Roma e obtendo grandes tesouros para a cidade. Sérvio Túlio, etrusco, 578 a 535, travou várias guerras vitoriosas contra os etruscos, mudou o direito a voto com base na riqueza econômica, pelo qual o poder político permaneceu nas elites romanas. É aqui onde vai surgindo muitas eutarquias, oligarquias, tá bom, meus irmãos? Já eu vou falar para vocês um pouco sobre oligarquia e aristocracia, tá bom? E, por último, Tarquínio o Soberbo, etrusco, 534 a 509. E usou a violência, assassinato e o terror para manter o controle sobre Roma, como nenhum rei anterior havia utilizado. Foi expulso pelo Senado. Olha aqui a figura do Senado já entrando. E de 509, logo depois de Tarquínio o Soberbo, até o ano 27 a.C., aí é onde nós teremos agora a história do quê? Da República. E depois, no ano 27 antes de Cristo, até 476 depois de Cristo, que é a queda do Império Romano do Ocidente, aí a gente tem um império, tá bom? Já eu volto a falar um pouco sobre o triunvirato, tá? Tudo bem até aí? Tá dando para entender? Tá muito complicado? Querem fazer alguma pergunta? Vamos voltar aqui, meus irmãos. Ó, irmãos, nós estamos aqui traçando essas linhas, entendam, tá? Não estamos aqui estudando o Império. Estamos apenas avaliando esse período e essa história e qual é a importância desses acontecimentos na vida do Novo Testamento, de Jesus, dos apóstolos, dos judeus daqueles dias, tá bom? Então, para a gente compreender melhor, a estrutura social plutocrática. Leia para nós, irmã, por gentileza. A sociedade romana operava sob um patriarcalismo absoluto. O homem detinha direito de vida e morte sobre a família, e uma estratificação de classes impermeável. Tudo bem até aqui?
Deu para entender esse lado? A sociedade romana, ela visava muito o patriarcalismo. Guardem esse nome. Porque depois, na República, e principalmente no Império, nós veremos uma figura do pater família. Quem era o pater família? Era literalmente o dono do lar. Então, numa casa, num lar, o pater família, o pai, ele tinha o poder sobre todos. A própria esposa era como chamamos, né? Era sua mulher? Era a mãe de seus filhos? Sim. Mas tanto a esposa quanto os filhos eram propriedades desse pai. Então, na sociedade romana, havia isso. Por isso que o homem ele tinha, vamos dizer assim, esse lado mais machista, porque a sociedade era estruturada dessa forma. Então, a mulher, como um bem, como uma casa, era um objeto desse pai, o pater família. Então, no lar, a própria jurisprudência romana dava ao romano esse valor, esse respaldo. Se ele fizesse algo contra a sua mulher, ele podia, porque, afinal de contas, ele é a autoridade do lar. Então, percebam como as coisas vão mudando, né? Lembra que eu tinha dito que na monarquia a mulher tinha um valor maior e, de repente, foi se perdendo? Tá bom? Então, a sociedade romana vivia debaixo desse patriarcado absoluto, né? Agora, olha só que interessante. Se numa casa era assim, imagina agora com o general romano, o Senado romano. Estão entendendo? Como o patriarcado ele era algo muito importante na cultura romana. Tudo bem até aí? Então, o homem detinha o direito de vida e morte sobre a família e uma estratificação de classes impermeável. Então, se o pai de um lar tinha autoridade sobre esposa, filhos e fazia com eles o mesmo que fazia com o animal, e ele estava respaldado na lei, imagina agora um general ou o Senado romano, ou quem sabe um cônsul romano. Estão entendendo? Como essa era uma sociedade de uma certa forma estruturada. Então, leia aqui para nós, e aqui vem a estrutura, como que era definida. Pastor, então, no caso, as mulheres eram valorizadas na monarquia e os homens na república, é isso? A gente pode dizer que durante a monarquia, as mulheres e os homens desfrutavam de papéis muito honrosos. E não digo iguais, mas pelo menos eram mais valorizadas. Já nesse período da República, porque lembrando, a monarquia vai de 753 a 509, ou seja, por volta de 240, 250 anos. Já na República, que vai de 509 ao ano 27, ou seja, nesses próximos 500 anos, essas mudanças foram as mudanças que estruturaram Roma como república. Olha só, paralelamente, lá na Grécia, estavam tendo agora os grandes debates, né, nas praças. As leis eram debatidas. Pode ver que Atenas havia democracia. Já na Macedônia, não. Na Macedônia havia um rei, mas havia também, querendo ou não, entre os gregos, a ideia de política, de debate, de filosofia, já estava sendo compartilhada. Então, o mundo estava em mudança. E essas mudanças também chegaram em Roma. Podem ver, eles saem de uma monarquia e agora eles vão para uma república. Lembra que ainda agora eu falei sobre os oligarcas? Deixa eu explicar agora um pouco aqui para vocês. O que é uma oligarquia, irmãos? Oligarquia, a palavra ou oligoi no grego, significa poucos. E arquia significa poder. Então, oligarquia significa o governo de poucos. Então, percebam que durante o período da monarquia, de fato, é o rei que governa.
Mas lembra que nós tivemos um rei, que há pouco até nós fizemos aqui a leitura, e esse rei Tarquínio, o soberbo, o etrusco, que usou a violência, assassinato e terror para manter o controle sobre Roma, como nenhum rei anterior havia utilizado, foi expulso pelo Senado. Olha só, o Senado já estava presente. Agora, esse Senado, então, muda a chave. Aquele rei e a sua dinastia já não vão mais mandar. Quem vai mandar agora é a República. Lembra que eu falei da Grécia? Olha a Grécia pertinho deles, já fazendo seus debates, já criando seus senados, já tendo seus representantes legais. Então, percebam que agora a República nasce. E essa República também passou a ser governada de reis etruscos e latinos. Agora, olha só que interessante. Só que agora, com o Senado e com a República, foi mais compartilhada esse poder entre quem? Entre, como nós dizemos há pouco, a oligarquia, que é o governo de poucos. Bom, vamos lá, é fácil de entendermos. Quem são os oligarcas hoje, meus irmãos? Vamos lá, quem são os nossos oligarcas contemporâneos da pós-modernidade? Quem são os poderosos sobre o mundo, sobre o Brasil? Político. Quem mais? As igrejas, né? Também, irmã, as igrejas Pois, da oligarquia. Mas vamos pensar assim, como país. Um empresário, ele pode ser um oligarca? Um banqueiro pode ser um oligarca? Um Pode. fazendeiro que tem ali, né, o controle das terras é um oligarca? As grandes construtoras são oligarcas? Percebam. Exato. Na antiguidade também tinha os comerciantes, tinha os donos de terra. Então, eles eram os que dominavam. E vamos lá, na antiguidade, se você tinha um grande exército, você poderia ter poder por causa desse exército? Vamos lá, você é um general e você tem uma tropa, soldados, mesmo que sejam soldados comprados. Você tem muito poder? Você poderia ser um oligarca? Estão entendendo? Então, essa é a história da Roma Antiga. Então, agora leia aqui para nós, irmã. Olha só. Pode ler, Beatriz, por favor. Patrícios, a elite fundadora, detentores exclusivos do poder político inicial e das melhores terras. Opa, então eles eram chamados de patrícios. Os romanos, que já eram dessas linhagens, como vimos há pouco, né, dessas três frentes, tanto romanos, quanto sabinos, quanto latinos e etruscos, que tudo se deriva, né, como romano, eles eram chamados do quê? De patrícios, tá bom? Porque eles faziam parte da pátria, tá bom? Segundo, Clientes, dependentes sociais, plebeus, libertos ou estrangeiros empobrecidos que viviam sob a proteção formal de um patrício. opa, então tinha os clientes, né? Olha só que interessante. Eram clientes, eles não eram os patrícios. A plutocracia, plutocrática, né? A plutocracia, no caso, irmãos, o que é isso? É um sistema político ou social onde o poder é exercido ou fortemente influenciado pela classe mais rica. Essa palavra deriva-se do grego, que é plutus, riqueza, e kratos, governo. Representa o quê? O governo dos ricos. Tanto plutocrática ou plutocracia como oligarquia são sinônimos. Estão entendendo? É o governo dos mais ricos ou governos de poucos. Meus irmãos, se você governa, você não é pobre. Começa por aí. Se você governa, é porque você tem influência. Ou, no mínimo, você tem poder. E o seu poder como general vai te dar riqueza, porque o seu exército vai conseguir, mesmo que você esteja ali com um exército, né, de... Como que é o nome? Daqueles soldados que são contratados. Deu um branco agora. Está na ponta da língua. Mercenários? Mercenários. Isso. Obrigado, Fia. Mercenários. Não importa. Então, aqui a sociedade romana ele era dividida entre patrícios, clientes, que eram, né, dependentes sociais dos patrícios, plebeus,
libertos ou estrangeiros empobrecidos que viviam sobre a proteção formal de um patrício. Agora a gente já está indo para a República e vamos entrar no Império. Percebam que essas transformações acontecem paulatinamente, tá bom, meus irmãos? Então, 3 agora. Irmã Beatriz, por favor. A maioria é trabalhadora, comerciantes, agricultores e artesãos fundamentais para a economia, mas marginalizados politicamente. Joia. Ou seja, né, são marginalizados politicamente porque os plebeus, porque a maioria é trabalhadora. Temos os patrícios, temos os clientes e temos os plebeus. São os comerciantes, agricultores, artesãos. Então, olha, o que isso nos lembra na história medieval, irmãos? Lembra do período chamado feudalismo? Os feudos, os suzeranos e os vassalos? Percebam, na Idade Média temos outro nome, né? Aqui na criação do Império Romano, da República Romana, da monarquia, a gente tem outros nomes. Percebam que a história é a mesma, ela se repete, só muda os nomes, a roupagem, o enfeite, né? Mas é o mesmo ser humano, né? E, por último, temos quem? Por favor. Escravos, inicialmente prisioneiros por dívidas ou estrangeiros, tornaram-se a força motriz silenciosa da economia romana. Tudo bem até aí? Então, lembrem-se disso. Patrícios, clientes, plebeus e escravos, tá bom? Não se preocupem, meus irmãos, isso daí não vai cair na prova, tá? Eu não vou ficar perguntando, até porque a ideia é outra, né? Tá bom? Então, por favor, Fia. Evolução do aparelho de Estado. O governo romano sofreu 3 mutações estruturais críticas, adaptando-se de uma cidade-estado para uma superpotência global. Guarde isso. Cidade-estado como monarquia, do ano 753 a 509, para uma superpotência global, que aqui a gente engloba tanto a república quanto o império. Um vira o outro, tá bom? A república vira império. E foi uma mudança muito sutil. Então, leia aqui para nós, Beatriz, por gentileza. Eu fiz a síntese lendo a monarquia entre aquela folha do professor Jair, né? Que seria Sabinos, Latinos e Etrusco, tá? E leia para nós a monarquia, por gentileza, filha. Líder, rei, eleito vitaliciamente, não hereditário. Então, na monarquia, era eleito, tinha o Senado, mas não era vitalício, ou melhor, não era hereditário. Olha que interessante, vocês vão ver que a característica do Império Romano vai ser assim. Sempre vai ser o mais poderoso que governa, e não necessariamente o descendente. Porque o descendente pode não ser o mais poderoso. Então, o Senado elegia o rei. Tá bom? Então, essa era na era da monarquia. E como que funcionava essa monarquia? Órgãos, Senado, conselheiros patrícios e Assembleia Curiata, cidadãos em idade militar. A cúria, daqui que sai essa expressão cúria, né? Saía do próprio povo. Ou seja, o Senado não podia ser, lembra no slide anterior que a gente acabou de ver? Não poderia ser aqui os clientes, tá bom? Não importa, você é cliente, mas você não faz parte. Mas, então, era uma assembleia separada a dedos, onde eles organizavam tudo. E o fim? Expulsão da dominação etrusca. Porque, de fato, tivemos aquele rei que foi, literalmente, alguém que causou muito mal a esse grupo. Aí vira o quê? A República. Pode ler agora a República. Lembrando as datas, meus irmãos. Agora a República, 509 ao 27 a.C., tá bom? Praticamente 500 anos de República. Lembra que eu disse há pouco que eu ia explicar para vocês a oligarquia e a aristocracia? Qual é a diferença, irmãos? A oligarquia é o governo de poucos. A aristocracia é o governo dos melhores.
A palavra aristói no grego é melhores, e kratos, né, ou arquia, é poder ou governo. Então, aristocracia é o governo dos melhores. Interessante, né? Qualquer coincidência é mera semelhança. A história se repete no mundo ou não? Vamos lá, vamos falar um pouco do Brasil aqui. Nós somos um povo governado por oligarquias ou por aristocracia? É o governo de poucos ou é o governo dos melhores? Interessante, né? Parece bobeira, mas ser poucos não quer dizer que somos os melhores. Pode ser que sejamos os mais ricos, os mais influentes e os mais poderosos. Então, é uma oligarquia. A aristocracia tem a ver com o governo dos melhores. Leia-se aqui melhores poderosos, melhores mais sábios, melhores mais competentes. Então, eu sei que numa oligarquia, ela pode dela nascer uma aristocracia. Assim como de uma aristocracia pode regredir numa oligarquia. Mas as nações que são vencedoras e que realmente se consolidam, ela não é simplesmente o governo de poucos, são o governo dos melhores. Porque podemos ser os poucos que governamos, mas somos egoístas e déspotas. O nosso povo sofrerá. A nossa descendência sofrerá. O nosso legado será horroroso. E quem sofrerá é a nossa nação. E podemos ser uma aristocracia, onde é o governo dos melhores, porque se pressupõe que são os mais inteligentes, mais competentes e mais altruístas. Como assim? Geram bem para si e para uma nação. Perceba aqui, meus irmãos, o quanto a gente tem que orar para Deus levantar sobre o nosso país aristocratas, não oligarcas. Estão entendendo? Que seja o governo dos melhores, irmãos. Pensando não só no seu umbigo. Lembra o que a nossa irmã nos ensinou há duas quartas passadas, Miriam? Né? Foi muito legal. Né? A irmã Sheila, a esposa do Tomé, ela fez uma pergunta na abertura do culto, perguntando qual é o maior órgão. E ali todo mundo, né, principalmente quem conhece de anatomia, sabe que é a pele o maior órgão. Ela disse, pois é, eu quero dizer para vocês que o maior órgão de muitos não é a pele, né? É, de fato, o umbigo. Eu achei isso fantástico, porque tudo é em função de si. O oligarca vive em função dos seus umbigos. E os aritocratas? Eles não vivem em função do seu umbigo. Percebam, irmãos, hoje o Brasil, ele é um Brasil, já há muitos anos e décadas, e a nossa história brasileira é uma história de oligarquia ou de aristocracia? Bem óbvio, né? Sempre foi o governo de poucos, não o governo dos melhores. Percebam, olha o nosso Supremo. Nunca tivemos um Supremo tão mal visto na história. E o Senado, igualmente. E deputados, igualmente. E o Executivo, igualmente. Ah, mas isso é um reflexo porque os poderosos são déspotas. Tá bom, mas e o povo? O povo também sofre desse mal. Do quê? De ter esse órgão gigante, pensando só no seu próprio umbigo, né? Nos assistencialismos. Ou seja, que Deus levante na nossa nação realmente aristocratas, né? Podem ver, meus irmãos, a gente pode falar o que for dos Estados Unidos. Eles têm oligarcas, não tenha dúvida, mas lá tem muitos aristocratas. A Inglaterra, a Europa, aristocratas. Por quê, irmãos? É o governo dos melhores. O que importa não é o meu bem, é o nosso bem. Então, percebam que a república aqui ela vai ser determinante em Roma, porque agora entra um governo, vamos dizer assim, que prevalece não a oligarquia, mas a aristocracia. Interessante, né? Tá bom? Então, vamos agora para a república? Não estou falando, irmãos, guarde isso, viu, irmãos? Ó, não estou defendendo aqui Santa Roma, tá? Longe disso, não há reino
Perfeito, tá? Lembra que nós estudamos no Antigo Testamento sobre um pouco o Egito? Pois é, o Egito, nós temos o Egito, em geografia a gente trabalhou muito sobre o Egito também. O faraó, ele era visto como Deus, mas o povo do Egito, durante muitas dinastias, eles não sabiam ler e escrever, mas eles viviam bem. Eram o povão, mas eles comiam bem, se vestiam bem, porque os reis do Egito, que eram os faraós, cuidavam bem do seu povo. Claro que nem todos, é óbvio, mas percebam que uma dinastia que perdura é com líderes altruístas, líderes que olham para si, para os seus, aprendem com o passado e têm uma visão de perspectiva com o futuro. Então, é o governo dos melhores. Então, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Líder, 2 cônsules, eleitos anualmente. Ditador, apenas em crises, máximo de 6 meses. Foco, expansão militar e consolidação da oligarquia patrícia. E o fim, guerras civis e ambição dos generais. Então, era eleito pela República, pelo Senado, 2 cônsules. O que era o consulado? Ele era um representante oficial de um país ou de uma cidade estrangeira. O consulado, leia-se aqui, é bem semelhante ao que nós temos hoje como embaixador. Então, o consulado em Roma eram os magistrados supremos que governavam a República Romana, eleito pelo Senado. Então, eram eleitos 2 cônsules que tinham autoridade sobre o Senado e sobre todos os generais, logo sobre toda Roma. Por isso que a República Romana se estabelece assim com muito êxito. Podem ver que mesmo que haviam oligarcas, agora a aristocracia começa a governar. É o governo dos melhores. E aqui leia-se, tá, irmãos, na perspectiva humana e geopolítica, dos mais competentes, tá? Eu não estou falando dos mais sacrossantos, tá, irmãos? A gente está numa aula de teologia, a gente tem que lembrar que aqui a gente está falando de civilizações, de culturas, de impérios. Então, quando eu falo governo dos melhores, é dos mais competentes, capazes, hábeis, né? Então é isso, tá bom? E aí vem o império, irmã. Então leia para nós, Beatriz, o império, a gente já, depois dessa leitura, a gente para. Líder, imperador. Poder absoluto com status divino. Foco, Pax Romana, burocracia global e controle de províncias. E dinâmica, manutenção da fachada republicana, mas com controle total do exército. Então, aqui surge a figura do imperador, e a gente vai ver já um pouco sobre isso. E lá nasce também esse lado divino, aonde ele era cultuado, adorado. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui, irmãos. Jamais se esqueçam que na antiguidade um rei, ele era a figura mais poderosa de uma nação, mesmo que fosse uma cidade-estado. O poder da vida e da morte estava sobre ele. Por isso que muitos reis acabavam se sentindo quase que como deuses, porque eles mandavam matar ou salvavam as vidas. Quem é que pode dar vida ou tirar a vida? É o rei. É Deus, né? Mas na cabeça deles era o rei. Se alguém pode salvar a nossa vida, é o rei. Se alguém pode matar-nos, é o rei. Então, por isso que, percebam que no mundo antigo, essa figura do rei, depois, né, é óbvio, envolvido ali para a sua cultura, pelo seu panteão, pela sua religião, eles se perdiam com isso, porque eles eram pessoas muito poderosas. Irmãos, vamos lá, hoje os nossos ricos, mesmo estamos aqui na pós-modernidade, os nossos governantes, os nossos juízes, a Suprema Corte, eles se sentem como deuses, irmãos. E isso que temos toda uma legislação por trás, que não deixa eles fazerem atrocidades. Mas olha o poder que esses homens têm na caneta. Numa decisão, podem ajudar milhares de vidas ou acabar com milhões de vidas. Não é assim? Então pensem no mundo antigo, que tudo era muito rústico. Não estou fazendo aqui uma defesa que eu concordo com isso, porque é óbvio que eles sabiam que eles não eram deuses, mas é aqui que nasce o culto a César. Aqui que nasce o culto ao imperador, tá bom?
E aqui surge, né, o império, surge a paz romana, surge a expansão, surge essa manutenção. Mas lembrem de tudo isso, irmãos. Para você ter uma república e um império, você precisa ter conquistados, riquezas, porque senão esse império rui, tá bom? Tudo bem até aí? Eu vou tentar correr um pouquinho mais no segundo bloco, tá bom? E aí vamos parar agora aqui para a gente correr um pouquinho depois. E hoje eu não quero ficar só no Império Romano, não. Tem muita coisa para a gente tratar, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Vamos dar uma pausa para o nosso intervalo? Então, vou dar uma pausa agora. A gente volta em alguns minutos, em 5 minutos, tá bom, meus irmãos? Então, vou parar a gravação.